Talvez os meus vídeos não tenham assim uma grande produção, não seja talvez da melhor qualidade, mas eu vou usar o que eu tenho disponível a mim agora, da maneira que eu tenho agora, porque foi assim que o Senhor falou para mim. Filha, eu quero que você me obedeça. Por isso eu voltei para o canal do YouTube, meu canal estava parado há anos já, há muitos anos. E desde o começo desse ano, quando virou de 2025 para 2026, o Senhor me impulsionou a voltar a gravar mensagens. Só que eu estava, como vou dizer, eu não sei expressar em palavras, talvez desanimada. E foi um tempo assim que eu vivi muitas coisas com o Senhor, gente, muitas coisas. Nesse intervalo que eu fiquei fora do YouTube, eu engravidei do meu filho, aconteceu várias coisas. E dentro desse processo eu vivi muitas coisas com Deus no meu secreto. É como se nesse tempo o Senhor estivesse criando raízes, né? Querendo que eu criasse raízes nele. E de uns anos pra cá, exatamente de 2022 pra cá, eu tenho vivido umas experiências com Deus muito diferentes e muito profundas. O Senhor, Ele tem me dado visões, palavras proféticas, e eu tenho o hábito de escrever. Eu tenho cadernos. Vou mostrar dois dos que eu tenho aqui. Eu tenho esses dois, eu tenho mais dois ali. E nesses cadernos eu anoto tudo que acontece comigo com Deus. Seja Deus usando alguém para me entregar uma palavra profética, ou Ele mesmo falando comigo nas madrugadas, ou sonhos. Tudo eu anoto. Então, de 2022, o Senhor ele começou a me dar revelações muito fortes e profundas. E eu confesso que eu não entendi quando Deus começou a falar o que Ele começou a falar comigo. E eu anotei. Quando o Senhor me falou, eu perguntei para Ele. Eu falei, Deus, é para eu falar isso? O Senhor não falou nada comigo. E os anos foi se passando e foi acontecendo muitas coisas e até chegar esse momento agora, que é o que eu vou falar aqui. Gente, talvez a partir desse vídeo, os vídeos a seguir vai mudar. Porque eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer ao que Ele tem me mandado fazer e falar. Eu confesso que até agora eu tenho guardado muita coisa. E o Senhor ele já tem me impulsionado a falar o que Ele tem me mostrado. Mas por medo e covardia eu não tenho feito. E Deus precisou usar uma serva dele para me chamar a atenção. E essa mulher, sem ela saber de nada, porque ela não me conhece, ela é distante de mim. Deus usou ela para falar para mim assim: eu não te chamei para ser boazinha, eu te chamei para me obedecer. Fale o que eu te mando falar, porque eu te chamo para o confronto. E realmente, gente, porque as palavras que Deus me dá, na maioria são de confronto, mas às vezes por medo, a gente não entrega, a gente é covarde. E eu confesso que eu tenho me acovardado durante esse tempo. E eu tenho guardado todas essas visões e revelações só para o meu secreto com Deus. Só que chegou o tempo e Deus falou basta. Primeiro Ele falou para mim, basta, faça o que eu te mando. Então vamos começar. Tem algumas visões que eu quero compartilhar aqui nesse canal, que o Senhor tem me mandado dizer à igreja, de forma geral. Ao povo dele, é um recado ao povo dele. E hoje eu quero trazer um desses recados que o Senhor me mandou. E foi exatamente no dia 11 de março
Eu estava na minha cozinha. A maioria das minhas experiências, gente, com Deus é na minha cozinha enquanto eu lavo louça. Porque geralmente é o momento que eu estou ali com Deus e eu estou ali adorando, louvando. E foi num desses dias em que eu estava ali louvando na minha cozinha e a minha cozinha foi tomada de uma glória de Deus muito grande. Eu parei, eu larguei a bucha, eu comecei a chorar porque eu fui sentindo muito forte a presença de Deus me envolver naquela hora. E de repente caiu sobre mim um temor muito grande. E eu caí de joelho no chão da minha cozinha e o Senhor falava comigo. Ele falava: filha minha, avisa o meu povo que eu estou passando nos altares, mas dessa vez eu venho como fogo. Um fogo purificador e refinador. E o meu fogo vai começar pelo altar. O meu fogo vai passar e vai queimar o que é palha. O Senhor falava dessa maneira comigo. Ele falava: eu vou queimar a palha. O ouro vai resplandecer ainda mais, mas a palha vai queimar. E eu vou revelar a obra de cada um. Gente, o meu corpo tremia, eu estremecia naquela cozinha. E eu caí prostrada ao chão e eu chorava muito. E na hora que o Senhor falava comigo, eu pensava: isso tá na Bíblia. Isso tá na Bíblia. Depois que eu tive essa experiência com Deus, eu logo peguei a minha Bíblia e o Senhor me conduziu a Malaquias e eu quero ler aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 1, que diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor, dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Quando o Senhor falava comigo, eu indaguei ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, esta palavra que o Senhor me deu, ela se refere só quando o Senhor Jesus voltar? E eu sei que a gente vai passar no tribunal de Cristo e de fato ali as nossas obras serão reveladas, conforme Paulo diz lá em Coríntios. Eu perguntei isso para ele, ele falou: não, filha, essa palavra é para agora também. Essa mensagem eu quero que você transmita à minha igreja, porque eu estou vendo, eu conheço o coração, a intenção, a motivação, filha, e tem corações e motivações que não estão me agradando. Tem muita vaidade, tem soberba, tem pecados ocultos e é palha. O meu fogo vai passar e vai revelar. E de fato, meus irmãos, Deus já começou a revelar muita coisa. Mas tem mais coisas que Ele ainda vai começar a revelar nos altares das igrejas. Vai começar nos altares, o Senhor falava comigo. Ele vai passar nos altares. Porque há muitos fazendo a obra do Senhor. Muitos se perderam no meio do caminho. Começaram bem, mas não estão terminando bem. E não estou falando disso só aqui aonde eu moro. O Senhor me deu essa palavra para falar para o povo dele de uma maneira geral. Por isso eu estou gravando. Por isso o Senhor falou para mim que era para eu voltar para o YouTube, porque a mensagem não se resume só ao meu espaço geográfico. Ela é geral, é para a nação brasileira. Porque o Senhor vê, os olhos do Senhor olham e percorrem por toda a terra. E os olhos do Senhor estão à procura dos justos, dos que temem o seu nome, porque para estes nascerá o sol da justiça.
Quem é o sol da justiça? Cristo. Permaneça fiel ao Senhor. Tema ao Senhor. O problema é que muitos já perderam o temor e estão achando que Deus não está vendo. Deus vê e o fogo vai passar. O fogo do zelo do Senhor vai passar e vai começar a limpar. Vai começar a purificar e vai começar a revelar. Se arrependa enquanto é tempo, para que a sua vergonha não seja exposta, diz o Senhor. Se arrependa enquanto é tempo, para que a sua vergonha não seja exposta. É tempo de conserto perante o Senhor, é um tempo de arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. Jesus está voltando e ele não vem buscar uma noiva manchada, ele vem buscar uma noiva limpa, uma noiva que se lavou no sangue do Cordeiro. Uma noiva que compra ouro do Senhor. Um ouro purificado, conforme diz o Senhor lá em Apocalipse, que ele fala para a igreja de Laodiceia: compre de mim ouro, porque eu conheço as tuas obras, Laodiceia, e não está me agradando. Você é morna, você não é fria, você não é quente, você é morna. Aconselho que compre de mim ouro puro. Sabe, nós vemos igrejas hoje grandiosas, mas vazias da presença do Espírito Santo. É com muito temor e tremor que eu gravo essa mensagem, mas nós precisamos, Igreja de Cristo, o mais urgente possível, voltarmos ao primeiro amor com o nosso noivo, que é Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da igreja. Não aos ídolos. Não aos ídolos. Infelizmente, a idolatria ela tem entrado nos nossos templos. Homens amantes de si mesmos. Homem idolatrando a homens. Pare com isso. Jesus é o centro, ele é o único digno de ser honrado, ele é o único digno de ser adorado. Precisamos voltar os nossos olhos ao nosso amado Jesus. Foi ele quem pagou o preço na cruz do Calvário, não foi homem nenhum que morreu por você na cruz. Não foi pastor, não foi líder, foi Jesus que morreu por você na cruz. Só ele é digno da sua adoração. Só ele é digno. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos voltar a declarar, mas não só a declarar com os nossos lábios, a verdadeiramente reverenciá-lo no nosso ser e viver essa verdade dizendo só o Senhor é Deus. Só ele é digno da nossa vida, só ele é digno do nosso louvor, só ele é digno da nossa adoração. Voltemos ao Senhor. Igreja brasileira, desperta. Não terá avivamento sem arrependimento. Deus só mandará o avivamento para nós se verdadeiramente ele encontrar em nós arrependimento.